Shalom, irmãos. Como dissemos a última vez, eu estava com desejo de fazer aqui uma série de vídeos que falasse sobre as cartas do Senhor Jesus enviada às 7 igrejas, entregue a nós, escrita, redigidas por João o apóstolo. Nós fizemos Laodiceia, onde vimos que Laodiceia é uma igreja onde Cristo está ausente. Na autoimagem dela, ela tem tudo, não tem falta de nada, e é exatamente isso que vemos hoje em dia. A igreja se acha poderosa, ela tem tudo, ela tem riqueza, ela tem respeito, ela tem homens ilustres, ela tem dons, ela tem milagres, mas lá no fundo da alma, aqueles que conhecem a Jesus sabem, Jesus não está presente. Eles têm tudo menos o evangelho, o caráter de Cristo não é manifesto. Quando você se relaciona com as pessoas membradas a estas organizações, você percebe que eles têm muitos interesses, mas Jesus, de fato, não é o alvo da vida deles. A minha palavra é dirigida a quem Jesus é o centro, é o alvo, é o motivo da própria existência. Se tirar Jesus de mim, eu não tenho motivo de vida. Não tem sentido a vida, não tem razão, não há porquê estar aqui, não faz sentido algum sem Jesus. A vida só tem sentido para mim por causa dele. E é por causa dele que eu estou aqui anunciando. Nós não sabemos quanto tempo teremos liberdade para falar, mas enquanto tivermos, falaremos. E quando não tivermos mais, continuaremos falando, não é? Até que o Senhor nos retire deste mundo, então. Então, desta vez, eu quero ler no capítulo 2 a primeira igreja, a igreja de Éfeso. Irmãos, poderia se discutir sobre se as 7 igrejas são períodos diferentes ou se é só uma explanação do total, da totalidade. Eu, particularmente, prefiro entender que a igreja de Éfeso é a igreja imediatamente a igreja de Jerusalém. Ela não é de Jerusalém porque Éfeso não é em Jerusalém. Então, as 7 cartas que Jesus envia às igrejas não é as igrejas da Judéia, não são igrejas de judeus, embora os judeus estão aqui porque eles estavam espalhados. Então, ao dirigir a carta à igreja de Éfeso, por exemplo, ela está dirigindo a igreja de todos, não é? Judeus e gentios. Então, vamos ver aqui alguma coisa e vamos tentar aprender com a palavra de Deus. Eu lerei, então. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Irmãos, eu particularmente não creio que o anjo da igreja é o pastor como muitos interpretam. Por quê? Porque a Bíblia diz, jamais, Deus, jamais quer dizer tempo algum, Deus disse a um dos seus anjos, tu és meu filho, hoje te gerei. Da onde vem o problema? É que a palavra mensageiro também é traduzida por anjo. Então, quando diz assim, o mensageiro da aliança, não é, no Antigo Testamento, então eles traduz para o anjo da aliança, não é? Mas não é, o mensageiro é uma coisa, anjo é outra. É verdade que os anjos trabalham como mensageiros, mas mensageiros pode ser o meu carteiro, pode ser, nesse momento estou sendo eu aqui que estou entregando a você a mensagem. Mas eu acredito que de fato é um anjo que é responsável pela orientação de Deus, pela instrução de Deus para a igreja deste lugar naqueles dias. Muito bem. Então diz o anjo da igreja de Éfeso. Então cada igreja tem um anjo, não é? E eu creio que é um anjo específico. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Irmãos, ouçam. A menorá é aquele castiçal judaico, né? Que tem 7 pontas e vai 7 velas, e é um artefato dado pelo Altíssimo a Moisés, que representa a deidade, isto é, Deus na sua plenitude. Quando você olha para o castiçal judaico, você vê que é uma peça só, tá certo?
Mas aqui diz que ele anda entre os castiçais, não é? Então quer dizer que ele separou aquele castiçal. Então não se refere a menorá. São castiçais e aqui eu creio que cada igreja de cada época tem o seu castiçal representante, tem o seu reconhecimento como igreja do Salvador no mundo espiritual. Então, ela aparece como um castiçal, tá certo? E Jesus passeia entre esses castiçais todos, que é a totalidade das igrejas. Muito bem. Ele diz, então, que ele anda, ele passeia, não é? Entre os castiçais. Verso 2 assim: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Então, veja, não há nenhuma condenação pelo trabalho, nem pela obra, nem pela paciência. Eles são maravilhosos, o trabalho é eficaz, a paciência é presente, e tudo está sendo feito de acordo com diante de Deus, de maneira que ele possa elogiar. Ele diz assim, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. Seria mais ou menos assim, você não suporta, eu sei que você não aguenta os maus, quer dizer, os maus quem? Ele não está falando do mundo, irmão, falando da igreja. Aqui é a palavra dirigida à igreja. Quem são os maus? São os maus da igreja. Então, os crentes tipo Éfeso, eles têm obras, eles têm paciência, eles têm trabalho, e eles não são muito tolerantes com os maus. Então você pensa assim, muito bem, mas se eles têm paciência, como é que eles não sofrem os maus? Bem, este é o engano de muitos. Acham que o crente paciencioso é aquele crente bolacha, aquele crente bobo, que qualquer pessoa faz o que quiser e ele não se posiciona. Irmãos, isso não é ser paciencioso. Paciencioso é esperar em Deus. Paciencioso é o que somos, aguardando a volta de Cristo. Paciencioso é quando as lutas sobrevêm e a gente continua em Jesus esperando o escape. Muito bem. Ele diz assim, e pusestes à prova os que se dizem ser apóstolos, vírgula, e o não são, e tu os achastes mentirosos. Irmãos, nesse pedacinho aqui tem tanta coisa, então vamos tentar enxugar bastante. Primeiro aqui diz que essas pessoas se auto-intitulam, eles se declaram apóstolos, eles afirmam serem apóstolos, mas não são. Agora, eles poderiam ser tidos como apóstolos, mas os crentes tipo Éfeso olham para eles e os consideram mentirosos. Irmãos, ouça o que eu vou lhe dizer. Nós vivemos um período em que as coisas estão absolutamente malucas, que aparece todo tipo de aberrações, não é? Quando você pensa que não pode piorar, vem um pior a mais. Vem outra pior a mais ainda. Mas ouça, quando acabou os anos 80, começo dos anos 80, já tinha essa doutrina de que nenhum crente poderia julgar ou pensar se era certo ou errado, verdade, mentira, se era correto ou não, aquilo que o pastor, o líder, estava dizendo. Então, surgiu, através de um livro do irmão Othmani, chamado Autoridade Espiritual, que é um livro fabuloso, mas que foi exacerbado, e ele foi entendido de uma maneira equivocada. Então, começaram a ensinar aos irmãos, isso muito próximo do que os políticos fazem, não é? Eles procuram manipular a tua mente para que você não perceba o que eles estão fazendo. Então, o que eles diziam? Olha, quem não obedecer é rebelde. Quem não concordar é rebelde. Está proibido falar o que for. Não vamos falar palavras negativas. Cada um cuida da sua vida e assim por diante.
Mas quando você lê essa carta, você não vê isso. Você vê o seguinte: Jesus não está repreendendo esta igreja por ela não sofrer os maus, e nem por ela considerar esses auto-intitulados apóstolos como mentirosos. Então aqui é um elogio, aqui é um reconhecimento de acerto e não de erro. Muito bem, irmãos. Então, a partir daí, como é que eu posso reconhecer uma pessoa que se diz apóstolo? Lá está o fulano de tal, apóstolo. Eu nem digo apóstola porque isso é aberração. Isso já passou de qualquer limite, tá certo? Mas se você gosta disso, é um problema seu. Mas eu nem vou entrar em detalhes sobre isso. Então, sobre os apóstolos. Então, lá está o fulano que agora é apóstolo. Tá bom. Como é que você pode reconhecê-lo se de fato fosse isso? Primeiro, irmãos, se ele fosse, ele não estaria preocupado em dizer que é. Paulo nunca se preocupou. Ele falou, olha, eu não deveria falar, eu me tolero nesta minha loucura. Mas aqueles irmãos induziram, pressionaram tanto que ele fez aquele discurso. Ele diz como ele sofreu, que ele era o mais indigno, que não deveria ser considerado apóstolo, mas Deus o fez, não é? Por causa da situação, do confronto. Mas nunca houve na boca do apóstolo Paulo essa exposição que hoje temos. Muito bem. Neste mesmo texto, em que esses apóstolos são tidos como mentirosos, nós vamos ver mais embaixo um outro aspecto que vai ligar a isso. Mas voltando aos apóstolos, como é que você pode entender que um apóstolo é mentiroso se você não puder julgar o que ele diz? Se você não pode julgar o que ele faz? Não é? Como que você então explicaria: pelos frutos conhecereis se a árvore é boa ou é ruim? Ora, se eu olho para a árvore e vejo frutos ruins, não, você não pode julgar, porque quem é você para julgar? Então isso é uma manipulação infernal. Por que eles fazem isso? Para que você não veja a nudez que eles se encontram, não vejam a loucura, não é, em que eles se meteram, de vaidade, de projeção. Um dia desse eu recebi um texto, tem até aqui, um cidadão se diz apóstolo, e tem uma igreja grande, enfim, e ele disse o seguinte, mas alguma coisa parecida com isso: se nós quisermos viver os sonhos de Deus, irmãos, me perdoem, não leio isso na Bíblia, não existe sonhos de Deus. Deus não é humano, Deus não sonha, Deus é Deus, você entende? Se quisermos viver os sonhos de Deus, a sua plenitude, temos que reconhecer que as bênçãos vêm através da submissão às autoridades que Deus constituiu. Irmãos, veja que impressionante esse texto. Mais embaixo, vamos ver então, e a gente vai voltar para poder ligar isso. Verso 13: e sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Só coisa boa. Tenho, porém, contra ti, no verso 4, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Muito bem. Irmãos, primeiro amor não é emoção. Algumas pessoas pensam que primeiro amor é emoção, é alegria, não é nada disso. Primeiro amor é a pureza. O primeiro amor é quando você chega no Evangelho e você nem sequer observa a maldade, é como se você tivesse chegado no céu. O que Jesus está dizendo aqui é que que todos nós deveríamos manter esta pureza, não é? Mas de acordo, pelo fato, não é, da iniquidade se multiplicar, a gente vai se decepcionando e acaba não percebendo que o primeiro amor acabou. Então a gente deixa de servir, começa a falar, eu trabalho, eu faço demais, e o irmão não faz nada. Irmão, isso é impressionante como isso é verdade. Isso acontece no meio da música, acontece no meio dos obreiros, no meio dos professores da escola bíblica dominical, no meio dos presbíteros. Sempre tem uma queixa. Não, você não faz a sua parte. Ele não tem mais o primeiro amor.
não é? Eu fico pensando se algum dia chegou a ter de fato, não é? Mas então ouça, aqui diz o seguinte, que embora doutrinariamente eles eram corretos, uma postura não estava boa, que era, tinha entrado a malícia no coração dessa igreja, e o primeiro amor ficou sucumbido, ficou à parte. Então, o Senhor Jesus diz, olha, volte lá ao primeiro amor, volte às primeiras obras, às obras de pureza. Então tem irmão, eu já fiz demais. Fez demais para quem? Para quem você fez demais? Ah, não, é muito difícil para mim. Difícil o quê? Então, conforme você vai ouvindo os argumentos, você vai percebendo quão carnal, quão egoísta, quão maliciosa é a palavra, quão egocêntrica é tudo aquilo, não é? Então, como eu estou dirigindo a palavra a irmãos e a outros que quiserem ouvir também, o alvo da vida cristã é ser parecido com Cristo. Então, se você está nessa condição, eu não quero te entristecer, mas procure chegar-se a Deus, confessar esta realidade e comece a mudar em nome de Jesus. Mas voltando aqui, verso 6, tem porém, e agora eu vou ligar este versículo aqui com a parte dos apóstolos, tem porém isto, que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Irmãos, Jesus é que está dizendo que ele odeia. Não é curioso Jesus falar que ele odeia? Ah, Jesus é amor, aqui dizendo que ele tem ódio. Ele odeia isso. Então vamos entender o que é a obra dos nicolaítas. A obra dos nicolaítas é mais ou menos a ideia ou sistema de domínio sobre os leigos, não é? Em outras palavras, seria a intermediação, seria a escala ou a organização espiritual em ordem de autoridades e valores. Então, seria mais ou menos o seguinte: eu preciso dar satisfação a um líder. Irmãos, essa doutrina diabólica que está aí, do chamado discipulado, eles perverteram todo o evangelho e criaram um discipulado diabólico. E é diabólico. E eles não respeitam ninguém. Eles não respeitam ninguém nem nada. Pra vocês terem uma ideia, nós temos uma família da nossa igreja que enfraqueceu, enfim. E veio outra igreja dessa, de células, e simplesmente invadiu a casa lá e abriu uma célula. Pensando assim, não, vocês são fraquinhos, vocês não sabem o que nós sabemos, nós temos uma unção fresca. Querido irmão, tudo isso é diabo. Não existe no corpo de Cristo ninguém que possa ser superior a ninguém se tem o Espírito Santo. Imagine você que eu vá em uma casa cuja família da igreja batista, presbiteriana, histórica, e por ser pentecostal, arrogante, presunçoso, soberbo, eu penso então, pronto, o pastor batista que cuidou, não sabe nada, eu que vou fazer. Aí vocês verão como a minha igreja, a minha denominação é poderosa. Irmãos, isso é obra de nicolaíta. Então, o que significa isso? Você olha aí, você vê essa chamada paternidade espiritual, tem um monte de malucos aí, não é? Tem um monte de cara chamando outros de pai. Quando ele diz assim, a ninguém chameis pai. Eles vão dar, não, isso não quer dizer isso, quer dizer aquilo. Você presta atenção, acorda, você está sendo seduzido por Satanás. O apóstolo falando, é Satanás, meu irmão, é diabo. Você lembra que Pedro falou pela boca de Satanás, estando ao lado de Jesus, para trás de mim, Satanás, disse o Salvador. Então, você tem raiva desses apóstolos? Eu não, mas Jesus tem ódio. E a igreja de Éfeso odeia essas pessoas. Então, não tenha a igreja de Éfeso como uma igreja falsa, porque ela não é uma igreja falsa, ela é uma igreja legítima. E ela odeia. Irmãos, eu não digo que eu odeio, não seria verdade isso.
mas eu rejeito com o meu coração essa maluqueira toda que está aí. É uma maluqueira. Então o cara fala assim, não, eu recebi a unção do fulano e por isso meu ministério vai crescer. Irmãos, preste atenção. Você não pode ser tão tolo. Isso quer dizer, pense um pouquinho só. Jesus veio, desceu dos céus, veio a este mundo, tomou forma de homem, foi obediente até a morte e morte de cruz. Humilhou-se. Agora que ele pagou o preço para a salvação do homem, ele começa a fazer doce. Começa a fazer charme. Não, não quero salvar. Hoje eu não quero salvar, eu não quero salvar. Eu só vou salvar se você receber a unção do fulano. Não, eu só vou libertar aquela família se você tiver a unção apostólica. Irmão, ou você acorda, ou você irá para o inferno com essa doutrina. O Evangelho de Cristo nunca foi, nunca será essa interpretação satânica, absolutamente diabólica. Mas de onde ela vem? Então, o discipulado. Um irmão me contou sobre... Ele estava numa denominação cujo nome é o nome do pé da uva, não é? E eu não sei até onde eles vão descer nesse negócio, não é? O papo deles é encampar igrejas. A conversa deles é não reconhecer os irmãos ao lado. Eu vou dar um exemplo. Querido irmão, ouça. Um irmão falou assim, um tal de um apóstolo, eu conheci, ele falou assim, não se preocupe em abrir uma igreja do lado da outra. Quem tiver melhor mercadoria ganha. Foi o que ele disse. Essas foram as palavras que ele falou a mim. Eu não acreditava naquilo. Eu falei, não, esse homem não pode ser, ele não conhece Jesus. Esse homem é um pragmático, esse homem, ele sabe tudo menos o Evangelho. Então, irmãos, falou o seguinte, que se naquela semana o irmão fosse ter o seu ato conjugal com a esposa, ele estaria pecando porque o líder dele falou que Deus tinha dito que era para jejuar. Irmão, falta a Bíblia. Está na hora de todo mundo ler? Não é possível. Não é possível. A Bíblia diz exatamente o contrário. Paulo diz assim que você não se abstenha da vida sexual, exceto com mútuo consentimento, esse marido e mulher, e que seja breve. Então, essa santidade falsa, diabólica, de jejum e oração prolongado, que eu estou vendo casais se destruírem porque as mulheres ficam sem seus maridos e vice-versa, em nome de uma santificação. Eu conheço famílias da igreja de onde eu vim, que a mulher até hoje chora porque não pôde ter filho, porque o ciclo menstrual dela caía na semana da ceia, e toda semana da ceia o pastor dizia que tinha que jejuar para comer a ceia em jejum. Mas vão criando coisas, e ela, quando foi ver, o tempo passou, e ela não pôde ter mais filho, em nome de uma invencionices horrorosa. Muito bem, então esses apóstolos estão aí, eles estão aí. Eles dizem que eles receberam uma unção, que recebeu uma unção de outro, que recebeu de outro. Tem um que fala que recebeu uma unção de uma mulher americana e que ele passou para outros. Quer dizer, é uma coisa horrorosa, não é? E que a Bíblia não dá nenhum respaldo, mas são baseadas em visões, em revelações, em profecias que nunca se cumprem. Esses caras falam à torta e à direita e nada se cumpre, nada do que eles dizem se cumpre. Então veja, a carta de Éfeso tem exatamente esse elogio de que eles já viviam a situação. Pessoas que queriam ser pais espirituais. Eu estava ouvindo no dia o rádio e o cara assim, então você é o meu pai, dizendo para um apóstolo aí, o cara, irmão, dizia o tal do apóstolo, então meu pai, dizia o cara. Eu falo, não, eu não estou ouvindo isso. Irmãos, me perdoe, eu não tenho nenhuma dó desses caras que se dizem apóstolos. O Deus deles é o ventre. O que eles amam é o mundo. O coração deles é do mundo. O mundo gosta dele, as multidões o seguem porque ele fala o que as multidões querem ouvir.
O evangelho não está no coração deles, não está na boca, está no coração deles, é o poder, é a fama, é a vaidade, é o luxo. Você tem uma ideia? Eles chamam as revistas do mundo para mostrarem as casas dele. Olha a minha poltrona. Você já viu aqui na minha casa? Eu estou na minha casa. Tem um racho aqui, ó, e a marca das cadeiras lá. Alguém fala assim, oh, por que você não muda aquilo? Porque é minha casa, eu não preciso mostrar para você nada. Eu não preciso dizer que eu sou rico ou pobre, não me interessa. Não é isso que Jesus mandou fazer, você compreende? Esse quadro que está aqui, não comprei não, esse quadro foi minha mãe que pintou e me deu. Você está vendo essa mesinha aqui? Essa mesinha é uma porta, é uma folha de porta em cima de 2 cavaletes. Sabe por quê? Eu posso ir lá, se eu quiser eu vou lá na Henri Matarazzo e compro lá um móvel de primeira. Para quê? Para dizer que eu sou vencedor? Eu sou vencedor porque Jesus me disse que eu sou vencedor. Então eles abrem as casas e mostram os móveis. Eu vi a casa de um que eu falo, rapaz, eu teria vergonha. Eu teria vergonha de ser pastor, não é? E ter uma casa daquela, porque os meus irmãos em Cristo não têm nada daquilo. E os carros dos caras são carros de personagens. É outro evangelho, querido irmão. E eles querem que você ache que eles são ungidaços, que eles têm uma unção maravilhosa. Não tem, eles blefam. Eles blefam, eles são 171, eles sabem falar, mas o coração deles está longe de Cristo. Mas eles falam bem. Muitos deles falam muito bem, alguns deles sabem até falar muito bem de Jesus, o que é muito difícil de ouvir. É muito difícil você ouvir um deles falar sobre Jesus, mas eles falam. Por que eu estou dizendo isso? Pastor, você está combatendo. Não, querido, eu estou só lendo uma carta, dizendo que são os nicolaítas e os que são os falsos apóstolos. Então, os nicolaítas são aqueles que dizem, eu acho engraçado o seguinte, fala-se mal da Igreja Católica, olha, o Papa, tem que ir no Papa, tem que ir no Padre, mas não é assim na Igreja Evangélica hoje? Você não tem que ir lá pedir para o apóstolo se você pode fazer ou não? Você não tem que confessar teus pecados no encontrão para qualquer outro gaiato, para qualquer outro comedor de feijão? É diferente? Ah, não, você... Não. Você é santo. E os católicos são imundos, é isso, né? Quer dizer, você pode ser idólatra ou ególatra, mas eles não. Você entende, irmão, que nós desviamos? Você percebe essa palavra, arrepende-te, pois lembra-te onde caíste e volta. Então, eu quero crer que a igreja de Éfeso tinha muitos problemas. Agora, deixa eu encerrar, não vai ficar muito longo. Eu poderia falar muito tempo sobre isso. Mas ouça, nós temos 7 igrejas. A primeira igreja, Éfeso, partiu, começou a história. Na segunda carta, na segunda igreja, eles estarão presentes, mas existe uma predominância, há uma perseguição. Quando há perseguição, não há o discurso dos nicolaítas, eles ficam meio perdidos, né? Porque os nicolaítas só aparecem quando as coisas estão em paz. Você não vai encontrar nicolaíta na Síria, não. Você não vai encontrar nicolaíta no Afeganistão. Você vai encontrar nicolaíta aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na África, em alguns países. Eles estão acharcando as ovelhas. Eles dizem de campanhas, falam de unções, eles pedem não sei quantas pessoas que dê 1000, não sei quantas que dê 100. Eles não mudam, eles são os mesmos, eles não mudam. E você fala assim, mas eles são de Deus. Eles não sabem que eles não são. A Bíblia diz que só naquele dia eles vão descobrir que eles não são. Como é que você pode afirmar isso? Eu não, a Bíblia diz isso, que pelos frutos você conhece. Mas para que não fique muito longo, deixa eu terminar aqui dizendo o seguinte. Nós temos 7 igrejas. As igrejas veio sucessivamente, não é? Se manifestando. Nós estamos no tempo do fim, onde as 7 igrejas estão todas juntas, emboladas. Mas há uma predominância, a predominância é da última igreja. Qual é a última igreja? Laodiceia. Então a Laodiceia agora está predominando no universo mundial religioso, não é?
Então você vai em qualquer lugar do mundo, você vai encontrar suntuosas igrejas, não é? Com pastores que descem de helicóptero e que saem de portas cheias de fumaça e que vêm carregados em... Eu vi um que os caras botaram o cara numa poltrona e levantaram como um rei. Querido irmão, nós estamos desviados da verdade. Ah, as pessoas vão achar ruim. Querido irmão, se você achar ruim, sinto muito, meu papel é pregar. Umas 2 semanas, uma pessoa muito querida minha falou assim, ai, você está falando tão pesado. Eu falei para a pessoa, você cumpre a tua chamada, eu cumpro a minha. Você faz o que Deus te manda e deixa que eu seja comandado. Eu não aceito os nicolaítas. Eu não aceito que uma pessoa venha dizer que eu não posso crer na Bíblia, que eu não posso crer naquilo que está escrito. E o que está escrito, está escrito. Ah, mas vão ficar chocados. Irmãos, o mal que eles fazem, a falta de amor, a morte que eles estão colocando, dando erva daninha para as ovelhas, na panela desses homens há veneno. Lembra lá que havia veneno na panela dos profetas? Eles estão com veneno, eles não percebem, eles estão habituados a isso, para eles se tornarem sensíveis. Então, querido irmão, nós estamos no final, a última igreja está aí, e a igreja de Éfeso já manifestou essa realidade. Então nós temos aqui falsos apóstolos e os nicolaítas. Veja que os falsos apóstolos concordam com a doutrina nicolaíta, que é essa que está aí. Eles não discutem, eles dizem o seguinte, não, amados, vamos nos unir, porque mais são aquilo, são as coisas que nos unem do que as que nos separam. Irmão, só tem uma coisa que une a minha vida à sua, é a doutrina de Cristo, não é nem Cristo. Porque se fosse Cristo, até os espíritas estariam comigo, porque eles também dizem ser de Cristo e creem em Cristo. Só tem uma coisa que me liga a você, a doutrina. A sã doutrina, mais nada. Se não for a sã doutrina, nós não temos comunhão. Nós não podemos andar juntos. E Deus me levantou para incomodar. Deus me levantou para chamar a tua atenção. O cara falou assim, olha, se você, até Jesus esteve debaixo e perverteu todo o texto. Eu estou pensando em pegar o que ele escreveu e colocar aqui e mostrar para você como é diabólico o que aquele homem diz. Ele anula as escrituras, ele perverte a verdade. Mas está cheio de gente seguindo. Está cheio de gente seguindo. Mas você fala mal, eu não falo mal, estou dizendo o que é. O que eles podem fazer é falar assim, não, me prove, eu te provo. Me diga onde é, eu te digo, eu tenho materialidade, eu tenho aqui citações, eu tenho aqui mensagens que eles fazem, que eles falam. E eu sou um pastor, as pessoas me procuram e dizem as mazelas que passam, as dificuldades. É uma coisa louca, uma falta de amor, uma falta... Por quê? Porque esses apóstolos, o que eles querem é apacentar-se, eles querem ser bajulados, eles querem entrar na igreja e todo mundo, quando eles passam as pessoas caem. Acorda, irmão. Como é que pode você cair porque um cara desse passa? Você não tem o Espírito Santo? Então como é que você pode dizer que você tem o Espírito Santo, mas o Espírito Santo que está nele é mais forte do que o Espírito Santo que está em você? Acorda, cresça, para com isso. Nós temos tempo para ser menino, mas também temos que crescer. Irmão, eu compartilho com você isso para que você possa ponderar. Pense, ore a Jesus, peça a Deus, leia as Escrituras, pense nisso. Como é que você vai descobrir que o cara é falso apóstolo se você não pode julgá-lo? Não é? Todo pregador erra em citações. Eu mesmo erro muitas vezes, eu confundo números, eu confundo personagens da Bíblia pregando, eu falo de Elias quando é Eliseu, eu falo 7 quando é 4, não é? Ouça, esse não é o problema. O problema é a perversão da verdade. Não são pequenas citações que a gente pode errar, porque nem sempre a gente consegue memorizar todos os aspectos, não é? Isso não é o problema. O irmão errou o tempo do verbo. Isso não é o problema. Cometer um erro de português ou fazer uma citação, não é exata, mas o sentido, aquilo que se diz, não é? E esses homens estão mudando a verdade em mentira. Querido irmão, eu quero que você saiba que
Nesta mensagem também tem oração, tem muitas horas com Deus, tem leitura da Bíblia para poder chegar aqui e te falar: Jesus te ama e quer que você tenha íntima comunhão com Ele. Que Deus abençoe a todos nós, em nome de Yahushua HaMashiach. Nós nos veremos na próxima. Amém, irmãos? Deus abençoe.